Bom dia, queridos irmãos. Estamos estudando a história do povo de Deus no período da monarquia. Esses estudos estão baseados nos livros de Samuel, nos livros dos reis e nos livros das crônicas. Qual é a importância de se fazer a leitura dos livros do Antigo Testamento, Antigo Pacto, inclusive, estudar um tema ou período da história de Israel? Algumas razões para isso. Primeira razão é a história do povo de Deus. Segundo, os escritores do Novo Testamento usam o Antigo Testamento como base do seu ensino. Terceira, Jesus afirmou as palavras contidas no Velho Testamento e declarou que a sua vida e ministério cumpriam as promessas que Deus fizera. Os livros do Antigo Testamento eram a Bíblia dos cristãos, dos primeiros cristãos principalmente. Dos 39 livros do Antigo Testamento, apenas 2 não são citados diretamente no Novo Testamento. Se considerarmos os paralelos e citações que o Novo Testamento faz do Antigo, chegaremos a cerca de 2.500 vezes. Isso é, mais de 30% do Novo Testamento faz alusão ou citação do Antigo Testamento. Quem não leu o Antigo Testamento também não leu o Novo Testamento. A palavra de Deus é uma só. O seu Espírito inspirou tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Por isso é importante conhecermos tudo o que Deus fez para chegar até nós. Hoje é a 4ª lição sobre a monarquia e vamos estudar o Reino Unido no reinado de Salomão. Vimos que Saul foi o primeiro rei, um rei amado pelo profeta Samuel. Mesmo tendo rejeitado inicialmente a ideia de um rei para o povo, Samuel acabou cedendo à ordem de Deus e ungindo Saul. No dia da unção, Samuel já demonstrava outra disposição no coração. A Bíblia diz que o profeta o beijou. 1 Reis 10, versículo 1. Eles tiveram um relacionamento intenso. No dia em que o Senhor disse que não aceitava mais Saul como rei, Samuel lamentou, chorou e orou em voz alta a noite toda. 1 Samuel 15, 10 e 11. Samuel, por isso, teve pena de Saul. Tá no 1 Samuel, versículo 35 do capítulo 15. Apesar do carinho, amor, lamento ou pena, as emoções do profeta de Deus de nada valeram durante a palavra do Senhor. 2 vezes Samuel precisou afirmar que Saul perdera o trono, o privilégio de ser rei. Então disse: "O que você fez foi uma loucura", respondeu Samuel. "Você não obedeceu à ordem do Senhor nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor. E por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe deste povo." 1 Samuel 13 e 14. Deus já dissera que encontraria um homem melhor que Saul. Ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe desse povo. Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e deu a alguém que é melhor do que você. E o escolhido foi Davi. Mas o que fez Davi um homem segundo o coração de Deus? Exatamente o fato de que Davi fazia as coisas consultando a Deus. Nada menos que 8 vezes há uma descrição de Davi consultando a Deus sobre o que fazer. No dia em que não consultou o Senhor, algo ruim aconteceu. 2 Samuel 6 e 1 Crônicas 15. Davi aprendeu que as suas ações deveriam ter a aprovação de Deus, mesmo que ele estivesse cheio de boas intenções e soubesse que estava fazendo a vontade de Deus. Seu aprendizado serviu para ele entender que, além de fazer a vontade de Deus, tem que ser feito segundo o padrão de Deus. Davi, sendo um homem escolhido por Deus segundo o seu coração, ele errou e foi punido por isso. Mas, diferente de Saul, Davi se arrependeu. Por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão, seu filho, estabelecesse um reino sólido, próspero, justo e cheio de glória e poder. Temos em 1 Reis 2 os conselhos de Davi a Salomão. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. "Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige.
Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez, se os meus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Então Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e seu reinado foi firmemente estabelecido. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história. Salomão tinha 18 ou 19 anos quando começou a reinar, e reinou também 40 anos sobre Israel. Deus apareceu a Salomão em sonho, como diz em 1 Reis 3:5. Naquela noite o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu lidere bem, para sair e entrar diante desse povo, pois quem é capaz de governar esse teu grande povo? Quando lhe foi dada a chance de possuir algo no mundo, Salomão pediu sabedoria, um coração compreensivo para julgar, para que prudentemente discernisse entre o bem e o mal, a fim de liderar bem e tomar decisões corretas. Se ele fosse ganancioso, pediria dinheiro. Se ele fosse orgulhoso, pediria glória. Se ele fosse vaidoso, pediria muitos anos de vida. Se ele fosse vingativo, pediria a morte dos seus inimigos. Por isso Deus respondeu: uma vez que você pediu sabedoria para governar o meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem morte dos seus inimigos, atenderei a seu pedido. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve e nem jamais terá. Também lhe darei o que não me pediu, riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto da sua vida. Colocar nossos olhos nas riquezas é uma atitude que somente nos deixará insatisfeitos, porque mesmo que alcancemos os bens materiais que almejamos, ainda desejaremos algo mais. Mas se colocarmos Deus e sua obra em primeiro lugar, Ele satisfará nossas necessidades mais profundas. Salomão tinha plena consciência da grandeza da sua tarefa. Interessante notar que Salomão pediu discernimento para executar o seu trabalho, não solicitou que Deus fizesse por ele. Isso significa que não devemos pedir a Deus que faça por nós o que Ele quer fazer por nosso intermédio. Antes, temos que pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para decidirmos o que precisamos fazer e a coragem para realizar. Sabedoria é a capacidade espiritual de ver e avaliar a nossa vida e conduta do ponto de vista de Deus. Inclui fazer escolhas acertadas e praticar as coisas certas em conformidade com a vontade de Deus, revelada na sua palavra e na direção do Espírito Santo. Podemos receber sabedoria indo a Deus e pedindo com fé. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. Ele foi responsável também pela construção do Templo de Jerusalém. O reinado de Salomão é lembrado por sua sabedoria, seus ensinamentos, justiça, lembrando que ele escreveu o livro de Provérbios, Eclesiastes, Cânticos e alguns salmos. Mas também ele é lembrado pelos fracassos e pela decadência que marcaram os seus últimos anos de governo. 1 Reis 11 diz o seguinte: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha de Faraó, ele se casou com mulheres de Moabe, Amon, Edom, Sidom e os hititas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão seu coração para os deuses dela. E, no entanto, Salomão amou essas mulheres. Moisés havia dito que nenhum rei de Israel devia ter muitas mulheres, Deuteronômio 17:17. E a queda de Salomão se tornou mais fácil por ele ter tido muitas mulheres do tipo errado. Apesar de os múltiplos casamentos de Salomão serem basicamente de natureza política, ele se apegou bastante a essas mulheres e também aos deuses delas. Anos mais tarde, Neemias repreendeu os homens de Israel que tomaram esposas estrangeiras da mesma forma que Salomão. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Neemias 13:26. A
Apesar de toda essa sua sabedoria, Salomão teve alguns pontos fracos. Enganou a si mesmo pela ganância e pela sede de poder que deixou invadir seu coração. Não é suficiente conhecer a palavra de Deus ou até mesmo crer nela. Devemos segui-la e aplicá-la em nossas ações e decisões do dia a dia. Levemos as ordens do Senhor a sério. Como Salomão, o homem mais sábio que já viveu na terra, não somos tão fortes quanto imaginamos. Como é que Salomão, detendo tanta sabedoria divina, acabou desviando-se do Senhor e servindo a outros deuses? É evidente que ter sabedoria e viver com sabedoria são dois casos diferentes. A maior falha de Salomão é que ele não aplicava a sabedoria espiritual em todas as áreas da sua vida. Embora ele fosse o homem mais sábio da sua época, não viveu tão sabiamente como os outros fiéis servos de Deus. O mero conhecimento de Deus e da sua palavra não é suficiente prevenção contra o pecado. O pecado procede do coração e só pode ser acabado à medida que o nosso coração se inclina para Deus com fé e amor. O que aconteceu com Salomão não aconteceu no início do seu reinado. Conforme lemos em 1 Reis, capítulo 11, versículos 4 a 6, diz o seguinte: quando Salomão era idoso, elas, as esposas, o induziram a adorar outros deuses em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como seu pai Davi tinha sido. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, recusou-se a seguir inteiramente o Senhor, como seu pai Davi tinha feito. Salomão não se afastou de Deus imediatamente ou em um breve momento. Sua frieza espiritual teve início com o abandono gradual das leis de Deus. Com o passar dos anos, os pequenos erros cresceram até que resultaram em sua queda. As maiores dificuldades não são causadas pelos pecados que não conhecemos, mas por aqueles pelos quais procuramos nos justificar. Jamais devemos permitir que algum erro permaneça em nossa vida. Será que há em nossa vida algum pecado incontestado que se espalha em nós como um câncer mortal? Não devemos procurar justificativas para os nossos erros. Confessemos nossos pecados a Deus e peçamos que Ele nos fortaleça para que possamos resistir à tentação.